Olá, tudo bem? Olha, hoje eu vim falar para vocês de uma palavrinha pequenininha que é pouco falada pelos cristãos, de um modo geral. Essa palavrinha é Abba, que significa pai. Eu vou explicar para vocês isso aqui. Quando Jesus estava lá no Getsemane, ele foi o primeiro a falar essa palavra, Abba. A expressão Abba, pai, ela aparece 3 vezes na Bíblia. Todas no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, na Epístola aos Romanos e na Epístola aos Gálatas. Apesar de ser pouco recorrente, Abba, Pai, é uma das expressões mais conhecidas no cristianismo. Jesus foi o primeiro a pessoa a dizer Abba, Pai. Quando Cristo orava no momento da sua angústia, está lá em Marcos 14, 36, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Abba é pai em aramaico. E alguns tradutores mantêm a forma Abba em aramaico e mantêm também pai, pater, que vem do grego. Então, seria Abba, pater, o pai, pai. Por que manter as duas formas? Para que as pessoas pudessem entender, tanto quem é mais chegado ao aramaico quanto chegado ao grego, que Jesus estava falando para o pai. Por isso foi mantido as duas versões. Em algumas traduções bíblicas, suprimiram o Abba, que é do aramaico, e deixaram só o pater, porque estava vendo duplicidade. Pai, pai. Mas por que Jesus, então, falou Abba? Porque Jesus falou na língua dele, na língua aramaica, que era a língua de Jesus. Abba, afasta de mim esse cálice. Né? Então, quando ele fala Abba, tudo te é possível, ele está falando com o Pai. Pai. E Abba, gente, no aramaico é uma forma muito carinhosa de chamar o pai. Né? É uma forma respeitosa, vamos dizer assim, de falar com o pai. Apesar do registro bíblico, alguns teólogos acreditam que Marcos manteve a expressão dupla para que judeus e gentios pudessem entender a palavra pai na sua própria língua. O aramaico era o idioma utilizado na época de Cristo, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, com adições de algumas palavras em aramaico, como nesse caso. Um sinal deste acréscimo está na forma escrita de Marcos. No Evangelho é possível encontrar algumas expressões em que foi mantido os dizeres em aramaico, como em Marcos 15, 34. Quando Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Então, Eloi, Eloi, lama sabachthani, em aramaico. Então, tem alguns termos que estão em aramaico, outros já estão em grego, e quando se traduz para o inglês, para o francês, para o português, o tradutor normalmente pega o sentido e coloca ali. Não, o sentido disso aqui é pai. Eloi, Eloi é Deus. Então, Deus, põe Deus no lugar de Eloi, Eloi, tirando as expressões em aramaico ou em grego, para que cada um pudesse entender o que Jesus estava dizendo no seu idioma natural, que é o aramaico. Já o apóstolo Paulo usou a expressão tanto na carta aos Gálatas quanto na carta aos Romanos. Em ambas situações, o apóstolo usou a expressão Abba Pai, referindo à súplica de Jesus, e desta forma, o Paulo queria expor aos cristãos a importância de buscarmos a Deus para continuarmos cheios do Espírito Santo. Está lá em Romanos 8,15 ou em Gálatas 4:6. Então é uma questão só da gente ler e entender. Agora, quando Jesus fala Abba, Pai, ele fala numa súplica, pedindo ao Pai socorro. O que Jesus estava fazendo lá no Getsemane, se não orando e pedindo a Deus socorro, socorro, eu não quero passar por isso, eu não quero morrer, mas
Pai, Abba, entenda bem, seja feita a tua vontade, seja cumprido o teu propósito. Ora, se Deus, né, determinou esse propósito a Jesus, e Jesus estava ali pedindo, e rogando, implorando, mas ao mesmo tempo reconhecendo que tem que ser feita a vontade de Deus, quem somos nós, então, os filhos humanos, para não querer ou se esquivar de cumprir o propósito que Deus nos deu para cumprirmos aqui na Terra? Então, nós temos que saber qual o nosso propósito cristão, qual o nosso propósito de fé, qual o nosso propósito para a vida eterna. Amém? Amém.